ordem você costuma ler um artigo científico? Qual a melhor forma para se ler um artigo científico? Essa foi uma pergunta que eu fiz na semana passada no meu Instagram e ela me trouxe um resultado bem interessante. E é isso que eu queria discutir um pouquinho com vocês nesse vídeo de hoje. Só antes de entrar exatamente, nessa questão de qual a melhor ordem para se ler um artigo científico, eu só queria deixar claro o meu lugar de fala com relação à resposta dessa pergunta, Hoje eu atuo como professora, estou aí na academia há mais de 12 anos, especificamente na área da computação. Pode ser que para outras áreas a gente tenha alguma diferença, mas eu falo aí como professora na área de computação, mais especificamente na área de engenharia de software e banco de dados, ok? Geralmente os artigos científicos, eles seguem aí uma ordem de sessões que varia um pouco entre os artigos da nossa área. Basicamente, todo artigo vai ter ali um resumo, logo depois do resumo vai ter uma introdução, um desenvolvimento, um referencial teórico, até talvez antes desse desenvolvimento, Depois, num terceiro momento, ele vai ter aí toda a explicação da proposta. Num quarto momento, a validação dessa proposta e, por fim, as conclusões e as referências. Esse aí é o padrão geral dos artigos na nossa área. E aí, a pergunta que eu fiz foi: em qual ordem você costuma ler um artigo científico, Fiz essa pergunta lá no meu Instagram e, surpreendentemente, as respostas não foram conclusivas. Vou colocar aqui qual que foi o resultado da enquete, Eu tive exatamente 30% de votos em cada uma das opções, significando que os meus seguidores não têm um padrão aí para leitura de artigos, tá? Basicamente, as 3 opções de resposta eram: a primeira, eu leio o artigo na mesma ordem em que as seções aparecem. A segunda, só um minuto, resumo, introdução, conclusão e o restante. A terceira, resumo, conclusão e o restante, e tinha ainda a opção de outra ordem, tá? Então, para as 3 primeiras opções, eu tive 30% dos votos em cada uma das opções e tive aí 10% dos votantes em outra ordem. Vou falar um pouquinho agora sobre como eu, professora Gabriela, faço, Lógico que aí vai depender do contexto. Hoje eu tenho 2 formas bem distintas para ler artigos científicos. A primeira forma é quando é um artigo do meu interesse e que eu quero ler aquele artigo para me inteirar sobre a área, para me atualizar sobre a área. Então eu começo realmente pelo abstract, pelo resumo, leio o resumo. Logo depois, se esse resumo me chamou a atenção e se realmente mantém o meu interesse em ler aquele artigo, se aquilo vai realmente me agregar de alguma forma, eu pulo direto para a conclusão. Então eu leio o abstract e pulo para a conclusão. Para quê? Por que eu faço isso? Até para poupar tempo. Eu quero ver aonde aquele autor chegou. Ele realmente chegou em resultados, entre aspas, previsíveis, ou de alguma forma resultados que para mim são interessantes, ao ponto de eu parar de fazer o que eu faço para ler o restante do artigo. Então hoje, para artigos, que eu uso aí para me atualizar sobre a área ou entender um pouco mais sobre um determinado assunto, eu sigo exatamente essa ordem. Leio o resumo, pulo para a conclusão. Se a conclusão for assim, dentro do que eu esperava, aí sim eu volto e leio o restante do artigo. Senão eu já paro ali e já descarto o artigo, certo? E a segunda forma que eu uso, aí já é quando eu estou em um outro lado, quando eu estou avaliando os trabalhos dos meus alunos ou revisando algum artigo, certo? Aí geralmente eu leio o abstract, a introdução, que vai me dar um pouco mais de informações sobre aquele trabalho, qual o objetivo, qual o método que vai ser utilizado, Vai introduzir um pouco mais o tema. Depois vou para a conclusão, para ver se a conclusão bate com o que foi apresentado na introdução. E, por fim, leio o restante do artigo. Mas eu nunca sigo exatamente a ordem, a sequência que está ali no artigo, certo? E você, qual que é a melhor forma de se ler um artigo científico, na sua opinião? Escreve aqui para mim, deixa aqui nos comentários. Um abraço e até o próximo vídeo.